Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de desconcentração e descentralização. A administração pública, quanto à sua forma de atuação, pode se organizar de forma centralizada ou descentralizada. Então, são as duas formas de organização. A centralizada corresponde à administração direta, tá? Os órgãos da administração pública que nós vimos em aulas anteriores. Ocorre quando as atribuições são executadas diretamente pelos órgãos, de maneira concentrada ou desconcentrada. A descentralizada, regra geral, corresponde à administração indireta. Então, são todas aquelas entidades que nós vimos nas aulas anteriores. Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias, fundações, tá bom? Até os consórcios. Mas também pode ser direcionadas à iniciativa privada, então não são só essas. E ocorre quando as atribuições são executadas por uma pessoa jurídica diferente do Estado. Aqui continua sendo a pessoa jurídica do Estado, tá bom? Ou seja lá de qual ente for. Então pode ser pessoa jurídica do governo federal, do estadual, do municipal. Aqui não, é aquela pessoa que ela cria para executar uma atividade que é típica do Estado, mas não é uma atividade que é exclusiva, não necessariamente, exclusiva do Estado, tá? Pode ser exclusiva ou não. Então vamos primeiro falar da desconcentração. É utilizada na administração direta e refere-se à transferência de competências de órgãos superiores para órgãos inferiores, mas dentro de uma pessoa jurídica. Pessoal da administração, quem faz a administração, é comum o termo descentralização. Tá? Você tem diferentes eras da teoria administrativa, e você tem eras que pregam uma maior descentralização, né, em oposição à administração clássica, por exemplo, que é bastante centralizada. Esse termo é mais comum na literatura da administração. Só que quando a gente vai para a administração pública, que é uma área específica da administração, o que a gente conhece na administração de forma mais genérica como descentralização corresponde à desconcentração. Ficou confuso? Aliás, pode ficar confuso, mas acho que deu para você entender aqui. Então, desconcentração para a administração pública é isso. Você tem aqui as atribuições, a responsabilidade no que a gente chama de nível hierárquico, e ele vai distribuindo ao longo de toda a hierarquia da organização, tático, operacional, pode ser aqui diversos níveis táticos, tá? Diversos gerentes, enfim, então ele vai desconcentrando. Só que aqui, olha, é uma mesma organização, no caso aqui uma organização pública, tá bom? Por isso que tem o nome desconcentração. A gente vai ver que ela difere da descentralização para a administração pública, porque naquele caso lá de descentralização seria uma outra organização. Aí já está mais relacionado ao que a gente chama de terceirização, tá bom? Então vamos lá. Regra geral, desconcentração se aplica à administração direta, mas também pode ocorrer na administração direta. Ou seja, uma autarquia pode ter diferentes níveis hierárquicos e ela vai desconcentrar ali as atribuições quando repartir competências internamente. Atribuições, competências, tá? Pode usar esses termos aí. Essa desconcentração pode ocorrer do ente estatal, pessoa jurídica, União, Estado, Município, para seus próprios órgãos, e desses órgãos para os órgãos superiores. Então, você tem o Ministério da Educação, Secretaria de Educação à Distância, Secretaria de Educação Especial, você vai desconcentrando as atribuições. Em qualquer dessas opções, trata-se de uma simples distribuição de competência. Essa que é a ideia básica, tá? Descentralização. Aí é uma técnica jurídica. Olha, você tem que ter a questão jurídica aqui. Eu vou até deixar em vermelhinho, como eu costumo deixar aqui, para dizer por que técnica jurídica? Porque você cria uma pessoa jurídica. Então, é uma entidade ou pode ser uma empresa, como a gente viu, para que ela preste serviço público e realize atividades públicas ou de utilidade pública. Então, tem lá o órgão, tem lá a administração pública como um todo, tá, com o CNPJ, ou um governo do estado, do município. Ele cria um outro órgão com personalidade jurídica, com uma hierarquia própria,
Aí ele descentraliza, tá bom? Essa é a ideia básica de descentralização. Estas entidades são autônomas, como a gente viu nas aulas anteriores, e têm personalidade jurídica própria. Dito de forma mais simples, descentralizar significa transferir e distribuir competências para um terceiro. Por isso que na administração geral ela está mais relacionada com o que a gente chama de terceirização. Só que a nomenclatura da administração pública ela é diferente, tá? Não vão confundir uma coisa com a outra. Então, outra pessoa jurídica ou eventualmente uma pessoa física, inclusive. Olha lá as referências, o Paludo, o livro Administração Pública.